E no nosso comentário de hoje, eu vou trazer para vocês uma notícia do TRT de Minas Gerais, em que um trabalhador ele foi responsabilizado por uma perícia que foi considerada desnecessária. Eu vou colocar aqui na tela o nosso slide e vou explicar para vocês. Olha só, trabalhador responsabilizado por perícia desnecessária. O TRT de Minas decidiu que o exequente deve pagar os honorários periciais quando agir com abuso ou má-fé. Esse caso envolveu aí um ex-empregado e uma empresa de tintas. E qual que foi o caso? O caso foi o seguinte: a execução estava na fase definitiva, tá, de uma reclamação trabalhista na Vara do Trabalho de Belo Horizonte e houve uma divergência entre os cálculos do reclamante e da reclamada, que acabou levando aí a realização de uma perícia contábil. O trabalhador ele concordou com os cálculos do perito. Então, o perito apresentou os cálculos e o reclamante concordou com os cálculos do perito. Qual que foi a divergência? O cálculo da empresa foi apresentado em agosto de 2024 e o cálculo do perito em outubro de 2024. E a diferença dos cálculos versava única e exclusivamente sobre juros e correção. Por quê? Porque se um cálculo foi apresentado em agosto e outro em outubro, você tem aí um mês de diferença de cálculos, 1 ou 2 meses de diferença entre juros e correção monetária. Na decisão de primeira instância, o juízo lá da 21ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte condenou a empresa a pagar os honorários do perito. E qual que foi a justificativa? É a executada que deu causa à execução. Pois bem, a empresa recorreu, ela agravou de petição, uma vez que estava na fase de execução, e nós sabemos que na fase de execução o recurso cabível é o agravo de petição. E a empresa alegou o quê? Alegou má-fé do ex-empregado. Por quê? Porque a diferença nos cálculos era mínima e não se justificava a perícia. Então, requereu que ele fosse responsabilizado pelos honorários. Qual foi o entendimento do relator? O desembargador aí do TRT de Minas Gerais, Dr. Milton Vasques Tibal de Almeida, deu razão à empresa, porque eles têm uma OJ, que é de número 19, que é do próprio TRT de Minas, em que dispõe que o exequente paga se causar perícia desnecessária. E aí o abuso ocorre quando os cálculos apresentados são injustificados. Perfeito? Qual foi a decisão final? O ex-empregado ficou responsabilizado pelos honorários de R$600, os honorários periciais, mas o valor será pago pela União por ele ser beneficiário da justiça gratuita, conforme entendimento que nós tivemos aí há alguns anos do STF na ADI 5766 de 2021. Perfeito? Então, aqui eu até vou fazer um parênteses. Isso acontece muito aqui na Procuradoria, tá? Que eu sou responsável, né? Sou procurador do município responsável pela divisão de contencioso trabalhista. Nós realmente temos muitos desses problemas. A diferença de cálculo é mínima, às vezes R$1.000, R$2.000, ou R$2.000 a mais por reclamante, ou R$2.000 a menos, tá? E o que nós fazemos? Nós peticionamos e solicitamos para o juiz intimar o reclamante para saber se ele concorda com os cálculos que nós apresentamos, tá? Então, muitas das vezes, o cálculo aqui do município que nós apresentamos, por exemplo, bate 10 mil e os cálculos do reclamante bate 12 mil ou às vezes 8 mil reais. Então, dependendo da situação, claro, quando bate 8 mil reais, nós não apresentamos nossos cálculos. A questão é que o que acaba acontecendo? Aqui, o juiz intima o município a apresentar os cálculos. E aí o município apresentou os cálculos, o reclamante ele é intimado a se manifestar. Então pode acontecer, dependendo do período, do cálculo do reclamante dar a menos ou a mais em razão da perícia. Por razão dos juros de correção monetária. E muitas vezes o juiz determina a perícia. E aí nós peticionamos informando para o juiz que a diferença de cálculo refere-se somente a juros de correção monetária. Porque aqui o município geralmente é condenado a pagar perícia contábil de 2, 3 mil reais. E não vale a pena em razão da diferença. Tá?
Então, como nós já sabemos que geralmente, dependendo do caso e da matéria, nós já sabemos que o juiz vai fixar os honorários periciais contábeis em torno de 2, 3, 4 mil reais, dependendo da diferença, se a diferença chega a ser até de 3, 4, 5 mil reais a mais, então o município apresentou um cálculo de 10 e do perito deu 15, ou o nosso deu 15, e do perito não, perdão, do reclamante deu 15, ou do município deu 15 e do reclamante deu 20, nós peticionamos perguntando se o reclamante ele concorda com os cálculos que nós apresentamos, tá? E muitas das vezes o município, dependendo do valor, nos casos em que o reclamante acaba apresentando os cálculos primeiro, o município às vezes acaba aceitando concordando com os cálculos do reclamante, justamente para não ir para a perícia, porque não vale a pena, tá? Então aqui nós temos essa prática, tá? Então, se você aí é advogado de reclamada, isso acontecer, às vezes é mais fácil vocês requererem ou uma audiência de conciliação. Aqui nós não fazemos isso porque aqui o município ele não faz acordo, tá? Mas se for empresa privada, fica mais fácil de fazer um acordo. Então, às vezes pede uma audiência de conciliação, vai lá, faz um acordo, divide, enfim, parcela, né? Tenta fazer um parcelamento aí para não se estender essa execução por causa dos juros de correção monetária, porque não vale a pena. Tá bom? E aí eu queria aqui dar uma pausa, vou mostrar para vocês aqui, ó, meu guia prático da audiência de instrução trabalhista, tá bom? Eu tenho o livro físico, tá certo? Tenho também o e-book, tá aqui na descrição do vídeo, tá? Esse guia você vai entender o que é uma audiência de instrução trabalhista, como se preparar corretamente, tem os tipos e as modalidades de audiência que mudou muito depois da pandemia, o passo a passo da audiência de instrução trabalhista, como conduzir o depoimento das testemunhas e das partes, e no final você tem um bônus aí com modelos e checklists prontos para uso, perfeito? Então, ó, quiser aprender mais e ampliar seus conhecimentos, tá aqui, é um guia prático para você, advogado trabalhista, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, aqui no final, queria perguntar para vocês aí o que vocês acham. É justo que o trabalhador arque com a perícia em caso de má-fé? Já deixa aí os seus comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, curta, comente e compartilhe para você também aí ficar por dentro das decisões trabalhistas de uma maneira explicada, com mais clareza e simplicidade. Perfeito? Eu vou ficando por aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço.